Olá pessoal, esse é o canal Understandable Simplification. Meu nome é Rafael Basílio. Se você gostar desse vídeo, deixe um like, compartilhe e se inscreva no canal. Vamos lá pessoal! Olá pessoal! Hoje nós vamos falar sobre concentração de tensão e como ocorre esse fenômeno na verdade, o que significa. Então vamos ver aqui os conceitos básicos acerca desse tema. Bom, quando a gente tem alta tensão numa região bem pequena de um determinado componente, a gente está diante do chamado fenômeno de concentração de tensão. Se a gente imaginar que a tensão é como se fosse um fluido, tá? Fazendo uma analogia com a mecânica dos fluidos, a gente visualiza então um chamado fluxo de tensão. Quando esse fluxo de tensão é interrompido, seja por variação geométrica, ou seja por uma aplicação concentrada de carga ou não tão bem distribuída, a gente está diante de uma divergência nesse fluxo. Esse fluxo é interrompido, é desviado, e o mesmo acontece com a tensão. A gente às vezes está diante de uma distribuição de tensão uniforme. Entretanto, quando essa tensão encontra uma geometria diferente da que se encontra naquele momento, sofre um desvio, então acumulam-se ali linhas de corrente, se a gente estivesse falando de um fluido, mas acumulam-se então fluxos de tensão, tendo, portanto, dado início aí a chamada concentração de tensão. Então, essas duas situações básicas que foram mencionadas aqui, né, a questão das descontinuidades, então as peças e componentes têm bastantes descontinuidades, né, então rebaixos, furos, chanfros, enfim, tudo isso que caracteriza a mudança de geometria, tá? E também uma carga, o ponto de aplicação de uma carga, né, seja ela concentrada, ou seja ela numa pequena região, ou enfim, até uma carga mal distribuída, enfim. A gente tem também o fenômeno de concentração de tensão para esse caso. Se a gente observar uma barra em tração, nesse caso, né, uma barra cuja força F é aplicada, ela está engastada na outra extremidade, a gente tem uma determinada configuração de seção transversal. Então, a gente tem logo na seção transversal de aplicação da força, a gente tem uma concentração de tensão devido à própria aplicação. Tá? E aí, essas concentrações de tensão podem ser, por exemplo, obtidas por métodos aproximados, métodos numéricos, enfim. Nesse caso, métodos de elementos finitos, diferenças finitas, espectrais, a gente pode obter aí os chamados fatores de concentração de tensão, de modo que a gente consiga mapear ali como a tensão se concentra nessa região. Então, nesse caso dessa barra sendo tracionada, tá? A gente tem a seção X mais próxima de F, a seção Y um pouco mais distante e a seção Z mais distante ainda. Então, se a gente analisar a seção X, a gente vai ver uma acentuação da tensão justamente onde a carga está concentrada. Já na seção Y, essa acentuação de tensão diminui, né? A magnitude máxima diminui. E já na seção Z, distante o suficiente, que a gente quer mencionar aqui, distante o suficiente, a gente tem já essa tensão uniforme. Então, quando essa seção transversal se encontra distante o suficiente, a gente tem uma homogeneização da tensão, de modo que agora ela equivale ao que a gente chama de tensão média. E aí a gente vê lá que seria a própria força sobre a área da seção transversal para o caso da tração, como está sendo implementada aqui.
Então, isso remete ao que a gente chama do princípio de Saint-Venant, ou seja, que é justamente isso, quando a gente tem uma seção transversal distante o suficiente do ponto de aplicação de uma carga ou de um par de cargas, estamos diante da tensão média, ou seja, o efeito de concentração se dispersou conforme a distância foi aumentando. Então, esse é o princípio de Saint-Venant, enunciado. Então, a gente divide a tensão máxima pela nominal para obter o que a gente chama de fator de concentração de tensão, ou seja, a gente descobre a intensidade da tensão com relação à tensão nominal, tensão média. Ou seja, expresso aqui por essa expressão matemática. Sigma máxima menos sigma nominal. Mas, se a gente falar de tensão de cisalhamento, a gente estaria falando então de tal máximo sobre tal nominal. É que nesse caso a gente está falando do exemplo de tração, tá? Então essa expressão nem sempre é sigma, a gente pode estar falando de tal também. Esse fator de concentração de tensão, ele pode ser nem sempre facilmente obtido, mas pode ser obtido sim por meio de tabelas ou gráficos, conforme esses que serão mostrados aqui agora. Então a gente está diante, por exemplo, dessa placa sob tração com o furo, com parâmetros geométricos. Então a gente tem basicamente o seguinte: se a gente tiver a razão d sobre w, ou seja, o diâmetro do furo sobre a largura da placa ou da chapa, a gente simplesmente percorre esse valor dessa razão numa vertical, uma linha vertical. Então imaginem aí uma linha vertical até o atingimento dessa curva preta aqui que surge, né, esse gráfico, e aí rebatemos então onde tocar essa linha preta, rebatemos para o eixo vertical, ou seja, de kT, ou seja, do fator de concentração teórico. E aí obtemos a intensidade da tensão por meio do fator de concentração de tensão. Então aqui é somente outro exemplo, mas com a mesma linha de raciocínio. Tá? Nesse caso agora, essa placa ou chapa sob flexão e não mais tração. Tá? Só mais um exemplo. A gente agora tem um outro detalhe geométrico numa chapa submetida a tração. Agora essa mesma chapa anterior, só que a flexão. Agora outra geometria em tração. A mesma geometria do slide anterior, só que em flexão. Então, o que varia aqui, na verdade, é a geometria e o carregamento. Entretanto, a linha de raciocínio é a mesma aqui para encontrar o fator de concentração de tensão. Mostrando agora uma geometria cilíndrica. A geometria do slide anterior agora em torção. A mesma geometria do slide anterior, só que em flexão. Uma geometria agora cilíndrica, mas com um furo. Essa geometria agora é em flexão com furo. E agora o caso, por exemplo, de um pino numa tensão de contato ali, né, mas tracionando também. E a gente consegue obter o fator de concentração de tensão. Outra geometria agora com o que a gente chama de groove, né, aquele raiozinho ali, em tração.
a mesma geometria do anterior, porém em flexão. A mesma geometria anterior, entretanto agora em torção. Então existem diversos exemplos, na verdade, diversas tabelas e gráficos. Nem sempre o seu caso vai ser contemplado, mas a literatura é vasta com relação a exemplos simples, porque é impossível cobrir todo tipo de variação geométrica. A torção de um eixo ali com detalhes dos raios. Bom, e aí a gente pode ver, por exemplo, numa placa com furo em tração, se pudéssemos visualizar ali o campo de tensão, verificaríamos uma intensificação da tensão exatamente na tangente do furo, né, tanto em cima quanto embaixo, e uma atenuação conforme a gente vai percorrendo a largura dessa chapa. Então a gente tem ali uma diminuição da intensidade da tensão conforme avançamos na largura, né, do centro para a periferia, é claro, se a gente pudesse visualizar esse campo de tensões. Podemos visualizar a concentração de tensão, como ela afeta, por exemplo, um elemento de máquina, tal como esse parafuso, por exemplo, um fixador, de modo que 65% das falhas, por exemplo, ocorrem logo no primeiro filete em que a porca se conecta com o parafuso propriamente dito, ou seja, onde a concentração de tensão é maior. 20% das falhas, por exemplo, na raiz, ou seja, existe ali uma transição geométrica efetiva, e 15% ali na junção entre cabeça e corpo. Tá? Então, as falhas, por exemplo, nesse elemento de fixação, nesse parafuso, elas ocorrem justamente onde a tensão é intensificada, ou seja, onde há o fenômeno de concentração de tensão. A gente pode utilizar, por exemplo, o método dos elementos finitos para verificar esse fenômeno. Então, nesse caso, nesse exemplo dessa placa, a gente verifica que a gente tem no canto vivo aqui, por exemplo, a questão da máxima tensão, onde tem Mx, e a gente tem, por exemplo, a tensão mínima aqui, Mn, ou seja, a gente tem uma alta tensão nessa tangente aqui na parte de cima do furo e na parte de baixo um pouco menos, por conta de ter na parte superior mais concentradores de tensão associados. Tá? Então a gente tem, por vezes, inclusive, a associação de 2 ou mais concentradores de tensão. Existem também softwares que têm como resposta o próprio concentrador de tensão ou até mesmo já a tensão calculada após a concentração, já atualizada como máxima. Né? A gente tem a possibilidade de softwares também. No mercado existem os mais diversos e essa também pode ser uma saída para a obtenção do caso específico que se deseja. Bom, me despeço por aqui. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.